calhar o microfone chegar para ali mais um bocadinho. Não sei quem é que vai falar, mas os microfones se calhar... Só um bocadinho então. Vamos então dar início à audiência à Humanitas, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, para abordar a situação dos CRI, Centros de Recursos para a Inclusão e outras questões relacionadas com o presente e futuro da educação inclusiva. Apresentar os representantes desta Federação, a professora doutora Helena Albuquerque, Presidente da Direção, o Sr. Luís Amaral, Tesoureiro da Direção, e a doutora Rosa Moreira, Vogal da Direção. A quem dou as boas-vindas, naturalmente, agradecer a presença. Lembrar aqui a grelha de tempos, tem 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada para colocar as questões que entenderem adequadas e, de novo, terão mais 10 minutos no final para responderem aos senhores deputados. Portanto, sem mais delongas, passo a palavra então à Federação. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero voltar a apresentar-nos. Eu sou Helena Albuquerque, sou Presidente da APP-ACDM de Coimbra, elemento da Direção da Humanitas. Ao meu lado tenho Rosa Moreira, que é Presidente da APP-ACDM de Évora, e Luís Amaral, que é Presidente da APP-ACDM de Santarém. Muito boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer, e em nome da Direção da Humanitas, nós os três pertencemos a Santarém, portanto Coimbra, Évora e Santarém. Estamos bem representados. Quero começar por agradecer, em nome da Direção da Humanitas, a oportunidade que nos dão de partilhar convosco as nossas preocupações relativamente à concretização de um sonho que eu penso que é de todos nós, que é a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva, onde todos os alunos, independentemente das suas capacidades e deficiências, possam desenvolver-se em harmonia, crescendo num ambiente que os acolhe e valoriza e que os prepara para o pleno exercício da sua cidadania. Como todos sabemos, eu queria começar por aí, Portugal, através do Ministério da Educação, integrou o projeto da OCDE, Diversidade faz a Força, tendo sido publicado um relatório sobre a implementação do regime jurídico da educação inclusiva, com vista à sua melhoria, certamente, o qual foi apresentado aqui em Lisboa em março do ano passado, como todos sabemos, cuja principal conclusão consistiu na constatação de que, apesar da legislação portuguesa ser das mais avançadas da Europa, existem muitas falhas na sua implementação que urgem colmatar. A equipa de avaliação da OCDE deste estudo identificou 3 áreas prioritárias que a nós nos são muito caras, à Humanitas, para melhorar a inclusão do sistema educativo em Portugal. A primeira prioridade foi apontada como sendo a necessidade de aumentar recursos financeiros, nitidamente escassos nesta área. A segunda prioridade teve a ver com a inadequada preparação inicial de professores e a carência de formas contínuas de aprendizagem profissional para a diversidade, equidade e inclusão. E, finalmente, a terceira prioridade teve em conta a necessidade de encontrar critérios universais da ação e teoria que diluíssem a diversidade da qualidade e da quantidade dos apoios em função do meio cultural, geográfico e económico de cada agrupamento de escolas. Eu posso acrescentar, qualquer destas linhas prioritárias da ação é por nós sentida diariamente no que toca ao principal assunto que nos traz hoje aqui, que são os centros de recursos para a inclusão. E foi já denunciada, qualquer destas questões, foi já denunciada várias vezes por esta Federação em vários momentos. Mais concretamente, a Humanitas, Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, hoje aqui presente convosco, considera que os esforços que o Ministério da Educação tem feito para a concretização de uma escola verdadeiramente inclusiva têm sido insuficientes e têm-se reduzido a medidas pontuais e aleatórias que não têm espelhado o seu real compromisso com esta matéria. E vou um pouco atrás, como sabem, no Decreto-Lei, o célebre Decreto de Educação Inclusiva 54/2018, 6 de julho, no capítulo 3, Recursos Específicos de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão, no artigo 18º, refere-se aos Centros de Recursos para a Inclusão, onde define como serviços especializados existentes na comunidade
acreditados pelo Ministério da Educação, que apoiam e intensificam a capacidade da escola na promoção do sucesso educativo de todos os alunos. Passei a citar. E é exatamente esta definição que nós podemos ver na página da DGE quando define estes recursos. Portanto, no fundo, são equipas de técnicos, não é? Na sua maioria de instituições ligadas à deficiência, cujo objetivo acabei de referir. Na prática, queríamos partilhar convosco o nosso sentir relativamente a estes serviços e ao apoio que o Ministério da Educação lhes tem destinado. Portanto, na prática tem existido por parte do Ministério da Educação uma grande indefinição sobre o enquadramento dos CRI nas escolas que nos preocupa. Porque cada vez mais pensamos que o Ministério da Educação tem de definir, de uma vez por todas, qual o papel dos CRI na escola inclusiva, de modo a deixar isso transparente para nós e para toda a comunidade educativa, que neste momento não está bem claro. As instituições que têm estas equipas têm que ter condições para poder programar estratégias de atuação e de gestão compatíveis com as necessidades a que há que dar resposta. O que não tem acontecido. Além disso, os técnicos dos CRI enfrentam diariamente uma contradição entre as funções exigidas no famoso Decreto-Lei 54/2018, onde estes surgem com a principal função de criarem um ambiente escolar inclusivo, como sabemos, com a realização de ações de sensibilização e formação da comunidade educativa. Portanto, há uma contradição entre o que diz o decreto e o que se verifica na prática nos agrupamentos. Portanto, as necessidades sentidas no terreno pelas direções dos agrupamentos têm primordialmente solicitado a estas equipas apoios terapêuticos individualizados. Portanto, há realmente aqui uma discrepância e que nós todos precisamos de que isso fique bem claro. Posso acrescentar que a Humanitas ouviu dezenas de técnicos de CRI, das suas mais de 40 associadas de todo o país, durante vários meses, com múltiplas reuniões. E são notórias as falhas existentes no sistema atual e a inércia do Ministério da Educação para as resolver. É claro que para todos, e isso foi consensual nas múltiplas reuniões que nós tivemos, que houve de facto um retrocesso, não só causado pela pandemia, a pandemia tem agora culpa de tudo, mas não foi, este retrocesso já se verificava antes. Portanto, houve um retrocesso no apoio aos jovens com deficiência nas escolas, que se revela, entre outros factos, por uma procura cada vez maior das escolas especiais. É notório isto. E nós temos dados que provam realmente que há uma grande procura, maior procura das escolas especiais. Em relação aos recursos humanos, constatamos que os CRI têm extrema dificuldade em recrutar técnicos, ou seja, a vida dos CRIs neste momento está muito complicada. E porquê? Porque mesmo temos dificuldade em recrutar técnicos, inclusive existem CRIs que não têm terapeutas, mesmo tendo horas imputadas e verbas para os contratar. Além disso, é inconcebível num governo que se define como dignificante da condição dos trabalhadores fomentar emprego precário com acordos anuais celebrados com instituições que, por isso, não podem garantir a continuidade e a estabilidade deste corpo laboral. A maior parte das instituições todos os anos contrata e todos os anos despede. Há mais de 7 anos que temos o financiamento congelado dos CRI, o que tem representado uma diminuição substancial do apoio que estes facultam nas escolas, como já foi referido em vários documentos oficiais, nomeadamente na recente Garantia para a Infância, publicada, onde é dito no capítulo 4, onde são referidas as crianças e jovens especialmente vulneráveis, que, passo a citar, ao nível do acesso à educação, o número de crianças e jovens com deficiência no ensino regular público cresceu aproximadamente 67% entre 2010 e 2018. Apesar deste aumento, o número de técnicos especialistas dos centros de recursos para a inclusão e das escolas que lhes dão apoio não registrou um aumento na mesma proporção. Registrou um aumento de 8%. Portanto, aqui acho que os números são claros, não é? Para tirar conclusões.
Congratulamos, contudo, e isso eu quero reforçar, com a nomeação do grupo de trabalho para o financiamento, que agora foi há pouco tempo nomeado, para estudar o financiamento dos CRI, mas a vida dos alunos com deficiência não para. E não se compadece com nomeações de grupos de trabalho que elaboram conclusões que demoram muito tempo a serem assimiladas e analisadas pela tutela. Todos reconhecemos a importância dos CRI e as federações que os incluem devem ter junto do Ministério um espaço privilegiado de diálogo, consulta e atendimento, o que não tem de forma nenhuma acontecido. As 5 federações constituem a Comissão de Acompanhamento dos CRI, e passo a referi-las: Humanitas, FENACERCI, Unicrisano, Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, Federação Portuguesa de Autismo, têm sido unicamente chamadas ao Ministério da Educação para oficializar decisões já tomadas anteriormente por este, em reuniões de escassos minutos. Como nota final, não posso deixar de expressar o nosso descontentamento pelo facto de não termos tido qualquer resposta a 2 audiências que solicitamos para tratar destes assuntos em nome das 5 federações que constituem a Comissão de Acompanhamento dos CRI, que eu já referi aqui. Em maio de 2022, a Humanitas solicitou uma audiência em nome destas 5 federações ao Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. António Leite, pedido que não obteve até hoje qualquer resposta. E no princípio de novembro foi solicitada a audiência por estas federações ao Sr. Ministro da Educação, Dr. João Costa, tendo ficado também esta sem qualquer resposta até ao momento. Finalizo a nossa intervenção agradecendo a vossa atenção e reafirmando a nossa total disponibilidade para colaborarmos, com a certeza que só poderemos construir em Portugal uma escola verdadeiramente inclusiva se todos dermos as mãos e partilharmos as nossas práticas e saberes numa atitude de diálogo e transparência ao serviço do bem coletivo. Muito obrigada. Muito obrigada por esta intervenção inicial. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Maria João Castro. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a direção da Humanitas e os senhores e as senhoras deputadas aqui presentes. Começo por agradecer não apenas a vossa presença aqui, mas o trabalho todo que têm feito pela defesa das pessoas com deficiência mental, pelos seus direitos, pela sua total inclusão. Aliás, portanto, representam mais de 10 mil cidadãos com deficiência mental, que são exatamente como nós, portanto, cidadãos deste país. Acho que é claro que nos une a todos aqui uma luta por uma sociedade inclusiva. Recordo que o programa do atual Governo estabeleceu a inclusão como uma das prioridades, portanto, destacando a importância da escola inclusiva, onde cada aluno tenha resposta às suas especificidades, potencialidades e expectativas. Em abril de 2022, o relatório que a senhora professora citou da OCDE, é verdade que apontava algumas falhas, mas dizia também que no ensino inclusivo o sistema educativo português assistiu a grandes melhorias e fez esforços significativos nos recursos para a equidade e a inclusão nas escolas. E houve agora um aumento significativo do número de psicólogos e outros técnicos, e no plano de recuperação das aprendizagens foram mobilizados mais de 130 milhões de euros para o reforço das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Em relação aos CRI, que foram criados em 2008 e cujas entidades funcionam a nível local, creditadas pelo Ministério da Educação, que permitem que um conjunto de técnicos e recursos específicos sejam mobilizados para os alunos que precisam de medidas adicionais para colmatar as dificuldades persistentes e acentuadas ao nível da comunicação, cognição e, aprendizagem. Convém dizer que em 2021 forneceram mais de 31% dos técnicos especializados às nossas escolas e que
605 dos 806, portanto, agrupamentos das escolas e escolas da rede pública estabeleceram planos de ação com mais do que um CRI, portanto, local. O processo de acesso a estes, portanto, recursos está, portanto, definido, já que são atribuídos a nível nacional de acordo com as, portanto, solicitações que as escolas fazem. São elas que depois decidem os recursos a serem alocados. Ora, o último sistema de, portanto, monitorização deste regime feito em 2022 evidenciou estratégias diferentes entre os agrupamentos escolares. Com base em tudo isto, deixo-vos algumas perguntas. Como avaliam o processo de atribuição e adequação dos recursos? Acham que os critérios definidos são justos? Como avaliam o papel da autonomia dos agrupamentos neste processo? Se das diferentes estratégias que conhecem no nosso terreno, há alguma ou algumas que possam constituir bons exemplos? Quais são os recursos humanos e técnicos mais, portanto, solicitados aos CRI? E, por fim, qual a articulação entre os diferentes profissionais envolvidos no acompanhamento aos nossos alunos e os encarregados de educação? Nós estamos conscientes de que isto não é um mundo cor-de-rosa. Existem e continuam a existir imensos problemas e por isso é que é muito importante, portanto, ouvir-vos. E, aliás, muitas das vossas queixas têm chegado ao Ministério da, portanto, Educação e têm sido muitas delas, portanto, resolvidas e, como disse, foi reativado o grupo de trabalho para avaliar o trabalho e o financiamento, portanto, dos CRI e, por isso mesmo, vamos esperar que, tanto brevemente, tenhamos boas propostas. Muito obrigada. Muito obrigada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e os membros da Humanitas. É um gosto voltar a poder conversar convosco. Já tive o gosto de vos ouvir naquela que foi a vossa petição para a criação do Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual e, portanto, dar aqui estes parabéns do Grupo Parlamentar do PSD ao trabalho que têm desenvolvido para estas pessoas com deficiência intelectual. E esta tarde temos tido o gosto de poder ter a oportunidade de falar da educação inclusiva e das fragilidades deste Decreto-Lei 54. Dissemos há pouco ao Movimento Cidadão Diferente e informo-vos que o PSD deu entrada de um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Educação e a Sra. Ministra do Trabalho exatamente para vermos as fragilidades e para falar daquelas que são as fragilidades deste Decreto-Lei e algumas das quais a Humanitas já aqui trouxe esta tarde, assim como trouxe o Movimento Cidadão Diferente. E é pena que esta propalada inclusão tenha revelado casos gritantes de exclusão. Nós temos casos de crianças com autismo que têm sofrido uma situação difícil nas escolas e temos as associações de pais, o Movimento para a Inclusão Efetiva, reclamarem esta situação e quando nós falamos de facto na inclusão, não nos cansamos de dizer que a inclusão não pode ser feita assim só por decreto. Nós temos que olhar para as fragilidades daquilo que está a acontecer e aqui a Associação já nos deixou algumas medidas que preconizam e lamentamos, de facto, que tanto o Movimento Cidadão Diferente como a Humanitas não tenha conseguido chegar à fala com o Ministro da Educação. Este silêncio do Ministério é revelador de alguma coisa e começo exatamente por vos perguntar que leitura é que fazem deste afastamento do Ministério da Educação. Porque se não ouvem as associações que estão no terreno, que conhecem a realidade, é porque não têm resposta para vos dar. E não podemos apenas dizer que temos os grupos de trabalho e as comissões de acompanhamento a funcionar, porque são centenas os grupos de trabalho que este Governo Socialista criou e, no fundo, as respostas do dia-a-dia das escolas, das crianças, dos centros de recursos para a inclusão são aqueles que conhecemos. O PSD foi um dos
dos grupos que votou favoravelmente, aliás, como todos, com a exceção do Partido Socialista, a criação do grupo de recrutamento para a intervenção precoce. O Ministério da Educação, até hoje, tem feito orelhas mocas daquela que foi uma recomendação da Assembleia da República. Continuamos a acreditar que este grupo de intervenção precoce faria muita diferença no trabalho da educação inclusiva. E estas verbas para os centros de recursos para a inclusão coloca aqui esta dificuldade no recrutamento dos técnicos e da fragilidade do acompanhamento das crianças que ficam sem as suas terapias. A pandemia trouxe a nu aquelas que são as fragilidades destas crianças. Nós bem sabemos que foi o grupo que ficou mais comprometido e é por isso que o PSD continua muito atento. Foi por isso que o PSD fez esta proposta no Orçamento de Estado para a revisão dos acordos de cooperação com os colégios de educação especial. Foi por isso que perguntamos olhos nos olhos ao Sr. Ministro da Educação para quando a revisão e esperemos que estes alertas que têm sido feitas da sociedade civil e também aqui nos grupos parlamentares chegue de uma vez ao Ministério da Educação e se comece a perceber estas fragilidades da inclusão, não é só por decreto. Obrigada mais uma vez por nos trazerem estas dificuldades porque atravessam as pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Vidal Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados. Uma saudação especial à Humanitas. Eu gostava de falar em dois aspectos, um ético, que está no vosso documento, e outro financeiro. Mas antes, queria dizer que o Chega tem acompanhado estas questões. Visitámos recentemente o Colégio Eduardo Claparede e a Cercilei. Não são propriamente CRIs, mas deram-nos uma ideia clara da natureza destas instituições, isto é, são instituições que vivem muito da boa vontade das pessoas e da lucidez, sacrifício, amor dos seus profissionais e muito pouco de apoio do Estado. E isto é absolutamente fundamental preservar. Mas, perdão, na questão ética, nós muitas vezes colocamos a carroça à frente dos bois e às vezes temos que dar um passo atrás neste tipo de debate. Podemos ver isto de várias perspectivas, mas há aqui dois valores a que temos que dar especial atenção. Um é a autorresponsabilidade, porque somos seres humanos. O outro é a solidariedade, porque somos seres sociais. Acontece é que estes valores não valem da mesma maneira para todos nós. Isto é, para a esmagadora maioria da população, em primeiro lugar tem que estar a autorresponsabilidade e depois a solidariedade. As pessoas precisam, evidentemente, em circunstâncias excepcionais. Mas depois há segmentos específicos ou circunscritos, neste caso os cidadãos com deficiência mental, para quem a nossa solidariedade é inquestionável, obrigatória, permanente. Enquanto este debate moral não for claro, o que acontece, e daí talvez explique a reação do Sr. Ministro, enquanto este debate moral não for claro, instituições como a Humanitas arriscam-se a ser tratadas como qualquer outra instituição multicultural. Não é, portanto, a questão que eu coloco é saber se de facto insistem na diferença da vossa instituição, que ela tem uma dimensão moral, ética, que, eu vou dizer mesmo, tem mais valor na nossa vida coletiva do que muitas outras instituições. Depois, um outro aspecto que foi aqui referido pela professora doutora Helena Albuquerque e tem aparecido em várias áreas do ensino esta questão da necessidade de aumento de recursos financeiros. Isto é, não é um debate fácil, mas nós temos insistido na má gestão financeira do Ministério da Educação e sensibilizamos as instituições para isso. E nós temos feito sistematicamente a associação entre essa má gestão financeira do Ministério da Educação e falta de apoios para os alunos do ensino específico, que é uma questão muito óbvia. Isto é, má gestão financeira é má gestão humana. E nós temos apontado para dois aspectos que são de má gestão do Ministério da Educação. Um é a questão da extensão dos currículos, que além de maus, consomem recursos excessivos. Outra é a existência de órgãos intermédios do Ministério da Educação, que nós temos que saber para que eles servem, quanto gastam, quer em valor absoluto, quer em percentagem, para depois percebermos porque é que o Ministério, que tem um orçamento de 7 mil milhões de euros anuais, essas verbas acabam por não chegar a quem mais precisa, ficam presas no meio da máquina burocrática do próprio Ministério da Educação. Portanto, são estas duas notas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, agradecer desde já a vinda da Humanitas, mas não só a vinda e a partilha de informação, mas sobretudo o trabalho que desenvolvem no dia-a-dia, que é extraordinariamente meritório e importante. Dizer que a Iniciativa Liberal está fortemente convicta em dar mais voz política e espaço político a estes temas. Dizer que temos também um pedido de audição conjunta com o Ministro da Educação e com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre este decreto-lei, sobre o tema em geral, mas que esta é apenas uma das vertentes em que vamos fazer nos próximos dias. Reforçar também aquilo que já hoje aqui dissemos, que é flagrante o desfazamento entre o que os responsáveis das tutelas afirmam sobre a aplicação do decreto-lei e sobre o esforço não é suficiente, a intenção não é suficiente para a situação em que estas, portanto, franjas da população mais fragilizadas estão neste momento. Em relação à situação dos CRIs, estivemos a verificar e nós contamos 101 centros por todo o país, gostávamos de confirmar se são estes os valores que têm e se consideram do ponto de vista da atuação, como é que, em termos de cobertura, como é que vem a cobertura do ponto de vista continental. Gostava de ter uma apreciação sobre a articulação dos CRIs e os agrupamentos escolares e as famílias, como é que são os procedimentos em concreto. Notei que disse que havia uma indefinição, considerava que havia uma indefinição dos CRIs com as escolas e que tem de haver capacidade de gestão e que, inclusive, havia alguma contradição entre em função do ambiente escolar e aquilo que estava e a prática dos agrupamentos. Gostava que, se fosse possível, concretizar isso um bocadinho mais, porque parece-me ser muito interessante do ponto de vista de possibilidade de intervenção e de esclarecimento, não é? Porque esse desfazamento claramente pode ser uma área de atuação, tal como que há CRIs que não têm terapeutas, apesar de terem orçamento, e gostava de perceber onde é então o constrangimento. Se é outro tipo de atividade, se é falta de recurso objetivamente, se está algum constrangimento no outro sítio, enfim, ir um bocadinho mais de novo às causas. Gostava de saber se têm dados sobre o número de alunos com necessidades educativas especiais nas escolas do ensino público que não têm acompanhamento especializado. E numa apreciação um bocadinho mais geral, não sendo exclusivamente dos CRIs, mas tendo em consideração a experiência que têm, nomeadamente com os temas da deficiência mental, se alterações no RGEI que considerariam urgentes ou pelo menos muito relevantes para alguns dos problemas que têm. Nas ações de terreno que vamos tendo, estamos a sentir uma preocupação em relação aos internamentos hospitalares sociais, se nos querem partilhar alguma coisa em relação a esse tema e se sentem que, se bem que nós estamos sempre aqui a falar do ponto de vista do Ministério da Educação, mas em boa verdade há muitos temas relacionados com inclusão e com segurança social, gostava de ter também uma apreciação do ponto de vista se há algumas áreas onde uma dupla tutela contribui para algum constrangimento adicional. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os senhores dirigentes da Humanitas e, em particular, a Sra. Professora Doutora Helena Albuquerque e saúdo esta Federação, desde logo, pelo trabalho que realiza e por mais esta contribuição que traz à Assembleia da República, concretamente a esta comissão. O PCP, como é sabido, dedica uma importância grande a esta problemática e considera que, em defesa de uma verdadeira educação inclusiva e de uma estratégia digna desse nome, impõe-se, de facto, o preenchimento de um conjunto de condições e de requisitos, alguns dos quais a senhora professora doutora referiu já aqui. Eu colocaria à cabeça o problema, o desafio da qualificação dos recursos humanos,
já agora também da sua estabilidade e segurança no emprego, o que nos remete para o problema dos vínculos precários, que também fez o favor de referir, vínculos esses que existem tanto na escola pública como em inúmeras instituições privadas que desenvolvem a atividade neste domínio. Do nosso ponto de vista é fundamental, justamente como referiu, a contratação de docentes de educação especial e a garantia de condições para o exercício da sua profissão, de forma, reconhecendo-lhes uma carreira digna desse nome, de forma estável, assim como a contratação de um conjunto de técnicos superiores especializados que são fundamentais à atividade que desenvolvem. Refiro-me aos psicólogos, aos terapeutas ocupacionais da fala, enfim, outro tipo de técnicos, incluindo também os auxiliares de educação educativa que não desempenham um papel menor no sistema e que devem ser profissionais, de facto, com formação adequada, com treino e com experiência, e não, como tem vindo a suceder, contratados de forma ad hoc em muitos locais e sem as competências adequadas, designadamente no que diz respeito ao acompanhamento das crianças e dos jovens, até ao nível da higiene, etc. É também importante o apetrechamento técnico quer das escolas, quer das instituições que prestam serviço neste domínio. É fundamental, naturalmente, o apoio do Estado às instituições, um programa de ajudas técnicas que é uma área em que parece evidente uma lacuna significativa em muitos casos. A adequação dos edifícios e dos equipamentos à atividade com crianças com necessidades educativas específicas. Bom, dito isto, eu gostaria de colocar duas questões muito concretas à senhora, enfim, à Humanitas, ou à senhora professora doutora Helena Albuquerque. Para concluir. Para concluir com mesmo duas perguntas. Referiu o congelamento do financiamento aos CRI há 7 anos e eu gostaria que nos explicasse concretamente quais são as consequências desse congelamento, por um lado, e por outro lado, como é que os CRI têm resolvido o problema da falta de financiamento. Finalmente, referiu as discrepâncias no terreno resultantes da falta de definição de critérios ou de acerto de critérios e eu gostaria que especificasse um pouco mais a que é que se refere quando fala em discrepâncias. Muito obrigado. A palavra de novo aos representantes da Federação para uma intervenção final. Têm 10 minutos para responderem aos seus deputados. Façam um favor. Muito boa tarde. Obrigado por nos terem recebido. Vou passar de imediato porque as questões são tantas que não podemos perder tempo. Gostava de começar pelos planos de ação. Como é que são feitos os planos de ação na escola? Não vou falar em legislação, que todos já conhecemos, vamos falar da prática, do que é que acontece mesmo na prática. Os planos de ação consecutivamente são feitos em setembro, ou seja, em cima do joelho, quando recebemos o financiamento. O financiamento congelou há 7 anos, portanto, nós estamos sempre, as instituições estão sempre na corda bamba, sem saber o que é que vai acontecer. E daí vem tudo o resto. Vem recursos humanos, que não sabemos quem é que podemos ter
para dar continuidade aos trabalhos ou para iniciar, tendo em conta que os recursos humanos, os terapeutas, muitas das vezes já não estão disponíveis porque não podem estar eternamente à espera que as instituições lhe digam se continuam ou não continuam. Portanto, em setembro é que fazemos os planos de ação. Critérios de financiamento, critérios nós não conhecemos, portanto, há 7 anos que é igual, portanto, não necessita haver critérios, porque o financiamento é sempre aquele. Não existem, de facto, não conhecemos. Se existem, nós não temos conhecimento deles. Nos planos de ação, ainda continuando, porque está tudo interligado. Os planos de ação com os recursos humanos, com o financiamento. Portanto, as escolas decidem quem são os alunos que vão abranger, tendo em conta o financiamento que nós tivemos. Muito na prática o CRI recebe o ofício, tem aquele financiamento, dirige-se à escola em conjunto e fazem um plano de ação. Podem ter muito mais, naquele ano a escola pode ter, ou o agrupamento pode ter muito mais alunos que nos anos anteriores, mas é igual, porque o orçamento é só aquele. Portanto, alguns vão ficar de fora. Quem habitualmente fica de fora? As escolas decidem. Depois entramos aqui também na parte das parcerias. É aqui que está em definição. Somos parceiros ou o agrupamento decide? Não está definido. Portanto, há escolas que, e muito bem, decidem que somos parceiros e aí fazemos as coisas em conjunto, e há muitas escolas que decidem que é aquele aluno que tem que ter apoio. Isto ainda fica mais complicado realmente quando vamos para o interior ou para zonas rurais, que temos de ter deslocamento dos técnicos para as zonas rurais. Então aí as escolas às vezes optam por ser os agrupamentos a ficar com o apoio, depois as zonas rurais decide-se o que é que se faz com aqueles alunos. Por serem 2, 3, muitas das vezes, foco-me no Alentejo, por exemplo, que temos zonas ou escolas que têm 3 ou 4 alunos, portanto, os agrupamentos decidem muitas das vezes que será o apoio para o agrupamento principal ou a escola principal, ficando os outros alunos depois todos a descoberto. Existem boas práticas, claro, e acho que nós estamos disponíveis para as discutir com o Ministério e estamos disponíveis sempre para as discutir com todas as pessoas e acho que devem ser observadas como boas práticas. Realmente, na articulação entre agrupamentos, pais e CRIs, não é? Aqui, muitas das vezes, o que acontece também nesta articulação é que há boas práticas, mas também não há. E os pais, muitas das vezes, querem muito apoio terapêutico também. Quando este não está disponível, por exemplo, em zonas, como já referi, mais rurais ou mais interiores, então recorre-se a um subsídio pela Segurança Social. Ou seja, aqui começamos a ter assim uma educação ad hoc. Nós precisamos disto para aquele menino e vamos recorrer em subsídio para a Segurança Social. Portanto, aqui há também uma contradição que é, não existe dinheiro para os CRIs, mas depois existe a possibilidade de ir à Segurança Social buscar aquele dinheiro em termos de subsídio de educação especial. Aqui também há alguma indefinição, não é? Porque se nós queremos uma escola verdadeiramente inclusiva, então vamos lá apostar nisso na escola, dentro da escola. E acho que isso fazia, de facto, toda a diferença. Relativamente aqui ao afastamento do Ministério da Educação, eu penso que sempre este Ministério sempre foi um bocadinho afastado. Nunca se chegou muito a nós para partilhar. Mas há alguns tempos, havia uma comissão de acompanhamento dos CRIs. Ainda há, mas há só em termos de documento, não funciona, porque não se partilham os reais problemas que existem no CRI. Portanto, daí eu ter considerado que não existe. Quando a gente não partilha, não existe esta comissão de acompanhamento. Supostamente ela está descrita para acompanhar e fazer este acompanhamento do funcionamento dos CRIs. E se ela funcionasse, ou se funcionar, será muito boa, não é? E muito bem-vinda.
Ainda relativamente aos recursos humanos, que eu já acabei por falar um bocadinho e por explicar que os recursos humanos não estão disponíveis indefinidamente para os CRIs sem saber o que é que vai acontecer. Portanto, é um trabalho precário. Nós, instituições, não podemos também fazê-lo diferente porque não sabemos qual é o financiamento para o ano que vem. Portanto, não sabendo, não podemos garantir às pessoas que vão estar a trabalhar para o ano que vem. Vou-vos só dar um exemplo de um CRI que tinha, por exemplo, acompanhava 4 agrupamentos e o ano passado decidiu-se, não sei quem, que ficaria só a acompanhar 3. E, portanto, é impossível os recursos humanos ficarem afetos e darem continuidade. Portanto, é um trabalho precário porque os recursos humanos estavam afetos àquele, tiveram que se ir embora e a entidade teve que fazer despedimentos. Isto é apenas um exemplo da prática, como as coisas se processam no terreno. Isto também, a doutora Helena referiu que há um aumento das escolas, de encaminhamento para as escolas especiais. É verdade, não seria de todo com esta legislação avançada que isto fosse possível, mas é verdade. Portanto, voltámos um bocadinho atrás. Para receber, estas escolas recebem pessoas que precisam que precisam de cuidados de saúde efetivos. São pessoas com muita dependência, cuidados de saúde, dependências muito graves. E que estão sobre uma portaria de 97. Portanto, estas escolas, que não deveriam existir, se calhar, digo eu, ainda por cima estão sobre uma portaria de 1997. Portanto, aqui ainda voltamos um bocadinho mais atrás. Eu penso que respondi a todas as questões, mas a estabilidade dos recursos humanos. Sim, mas isso já acabei por falar, da estabilidade dos recursos humanos em termos de não ficam porque não sabemos, não garantimos que o próximo ano seja igual ou que poderá tudo continuar. Não sei se a professora Helena quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Boa tarde, uma saudação amiga e agradecida por nos receberem mais uma vez. Só uma pequena achega aqui àquilo que já foi dito pela colega, em relação às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Retomando a pergunta da senhora deputada do PS quanto à autonomia dos agrupamentos, penso que é considerável. O que não será considerável, se calhar, é os recursos que têm que gerir. Porque, de facto, o facto de recebermos o mesmo financiamento há 7 anos, também o financiamento de cada agrupamento é definido pelo Ministério. E, portanto, isso resulta de uma articulação seguramente entre o Ministério e os agrupamentos. Ou então de uma decisão unilateral do Ministério. Não é um assunto que aprofundemos com os agrupamentos, na medida em que, quando reunimos para começar a trabalhar, como disse a colega Rosa, em setembro, o que temos à nossa frente é um valor para cada agrupamento atribuído pelo Ministério da Educação e cada agrupamento não pode fazer mais nada senão pegar naquele valor e gerir o melhor possível, independentemente do número de alunos que tenha para dar apoio, do local e do corpo técnico que efetivamente lhe tem adstrito. E este corpo técnico é a complicação, porque, como disse, e reforçando um pouco o que disse a colega, nós todos os anos temos que fazer um contrato a termo e depois denunciar um contrato a termo com N pessoas, o que até em termos de legislação laboral é ilegal, porque penso que não se pode fazer mais que um determinado número de contratos de trabalho a termo com o mesmo colaborador. E às vezes conseguimos fazer com o mesmo colaborador, para bem da escola, para bem do aluno e para bem das famílias. Mas é a única solução que temos. Porque, não conhecendo a decisão do Ministério atempadamente, temos que denunciar os contratos de trabalho que estão feitos a termo com aquele técnico. Sempre na expectativa que, de facto, venha setembro com algumas notícias que possam, porventura ainda, ir buscar a pessoa disponível no mercado de trabalho para isso. E isso faz, efetivamente, a diferença quando se diz que há recursos em alguns CRIs e não há terapeutas. Porque, isto, efetivamente, as pessoas, se conseguirem um lugar com alguma estabilidade, num outro vínculo, certamente o aproveitarão.
depois daquilo tudo que efetivamente foi dito, eu penso que por parte da Humanitas e nomeadamente das filiadas da Humanitas que vivem este problema, e devo dizer que nós, nas instituições que são, a maior parte delas, a PPAs, CDMs, que os seus deputados bem conhecem pelo país fora, os dirigentes são quase sempre familiares até de pessoas com deficiência, e acontece comigo, com a colega Presidente, que somos pais de pessoas com deficiência intelectual. Mas talvez isso seja uma razão mais forte até que nos move em relação ao bem comum, não em relação ao nosso bem próprio. Efetivamente aqui era preciso um olhar diferente, porque quando saiu em 2008 o Decreto 3, que todos bem sabemos que teve na origem, efetivamente, deste processo, nas instituições houve o regozijo e houve aquilo que algumas tomaram imediatamente a medida, foi acabar com o estabelecimento de ensino especial que tinham dentro de si. A PPA-CDM de Santarém não o fez, outras fizeram-no. Mas se calhar ficámos no segundo ou no terceiro ano seguinte com 3 ou 4 alunos só, com deficiências severas, muito profundas. Mas a verdade é que, entretanto, veio a aumentar o pedido desse perfil de alunos para o nosso estabelecimento de ensino especial, pelo facto de não o termos fechado. Não é uma situação que certamente desejaríamos quando este decreto em 2008 saiu. A perspectiva era que, efetivamente, neste caminho a escola viesse a criar as condições que a minha filha, com 40 anos, não teve. E, portanto, era, de facto, um bem maior que conseguíamos. Mas, pronto, a Humanitas está aqui para dialogar com o Ministério, para ajudar a criar soluções e penso que, se formos ouvidos, conseguimos criá-las. Obrigado. Muito obrigada pelas vossas intervenções. Agradecer em nome da Comissão a vossa presença, a partilha das vossas informações e contributos que aqui nos trouxeram, fazendo votos para que se encontrem soluções para esta matéria que é tão sensível para a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada a todos.